Olá, meu nome é Claudenice Soares da Silva, eu sou acadêmica do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literatura na modalidade do PAFOR pela Universidade Estadual de Roraima, UER, e primeiramente eu gostaria de falar da satisfação de ter um trabalho aceito para ser apresentado neste evento tão grandioso e tão importante que é o CELCI 2020. Meu trabalho é intitulado Silêncio Feminino em Naraçuê, o Arená de Nenê Macage, foi orientado pelo professor doutor Arley Mateus do Vale Monteiro. E essa pesquisa, primeiramente, seria feita a partir da obra A Mulher do Garimpo, de Nenê Macage, que nos foi apresentada numa disciplina da academia. Então, a ideia era analisar o feminino na obra. Só que essa ideia mudou um pouco de foco a partir da apresentação de um trabalho de doutorado do professor Dr. Warley, e nesse trabalho ele trazia as perspectivas de biopolítica, né, dos dispositivos de poder e dos corpos indóceis femininos dentro das obras de Nenê Macage. Então o foco mudou para pesquisar, analisar a representatividade do silêncio e do silenciamento dentro da obra Naraçuê Arená de Nenê Macage. Bom, esse trabalho fundamenta-se nas perspectivas de gênero, literatura e silêncio, né? E primeiramente nós fizemos um apanhado dos autores que estudaram e que tratam essa obra, né? Que falam sobre essa obra. Depois nós fizemos um percurso histórico do silêncio feminino na sociedade, né? E na literatura. Seguido a isso, nós fizemos a análise dos elementos significantes do silêncio, os elementos fundadores do silêncio presentes na obra em questão, considerando, né, o foco principal a mulher indígena. Para esse percurso teórico, para essa fundamentação teórica, nós escolhemos esses autores, né, e também tem outros autores, né, para trazer as perspectivas de silêncio, de silêncio e silenciamento, de literatura e de gênero para serem discutidas e analisadas dentro da obra, né? Bom, a autora Maria Macage, ela nasceu em 24 de abril de 1913, em Paranaguá, no Paraná, e ela veio para Roraima na década de 40, a pedido do governo da época, para fazer reportagens a respeito do desenvolvimento da região amazônica. Né? Naquela época, havia a questão da tentativa de desbravar e desenvolver a Amazônia. Né? Então, ela veio para cá na década de 40. Aqui ela escreveu 4 livros. Primeiro foi A Mulher do Garimpo, depois ela escreveu Da Gemada, Doçura Amargura. O terceiro foi Exaltação ao Verde. E o último, essa obra escolhida para análise, que foi que é Nará, Sueu Arená, o romance do Chamata Alteres do Parima. Essa obra foi publicada póstumamente em 2012. Ela é dividida em roteiros, que a autora chama de livros, livro primeiro, livro segundo, e no caso da obra são 5 livros. E esses livros, cada um desses livros é dividido em pequenos capítulos, né? Ela nomeia cada um desses pequenos capítulos. Então, os estudiosos da obra de Nenê, eles apontam a tentativa de representação identitária roraimense a partir de descrições da natureza, descrições das riquezas naturais. Na obra Nará, ela exalta muito a beleza do Monte Roraima, por exemplo, e também das características dos hábitos culturais indígenas, das vestimentas, da comida, do convívio social, né, desses aspectos culturais, trazendo como personagens principais, né, índias, né, e indígenas mestiças, também apontando sobre a degradação da flora e da fauna natural do estado e falando sobre os conflitos e a convivência de fazendeiros com indígenas. E um ponto interessante, inclusive é um dos pontos que levantou a questão do silêncio, ela traz muito a representação da violência e do poder dominador que se sobressaía nessa época, em que o contexto histórico das obras foram escritas a partir da década de 70, né, o pós-60, pós-período ditatorial, em que o discurso político para a Amazônia era de desbravar para desenvolver. Então, esse discurso ele era um discurso discriminatório que trazia a questão do indivíduo indígena, era deixada apagada, era deixada esquecida propositadamente,
com o intuito de que eles se tornassem, eles eram vistos, na verdade, como indivíduos selvagens que precisavam ser civilizados. Então, esse discurso de desenvolvimento, de desbravamento, trazia pessoas de fora para desbravar o território e, consequentemente, civilizar, domesticar aqueles indivíduos selvagens. E nesse contexto, as mulheres indígenas foram as que mais sofreram, e esse sofrimento ele é representado nas obras por intermédio de atos violentos, né, de violações do corpo, de violações discriminatórias, né, nos discursos. E nesse contexto foi que Nenê Macage escreveu as obras dela. E pensando nisso, nessa questão do silêncio, na obra, do silêncio feminino na obra, nós vamos buscar os entendimentos de silêncio, né? E nós percebemos que existem muitos sentidos para o silêncio. Alguns povos religiosos consideram o silêncio como um elemento de alcance da espiritualidade, né? Outros já consideram, como Plutarco, por exemplo, considera que o silêncio é adquirido somente pelos sábios. Os sábios sabem usar o silêncio em seu favor e os tagarelas, eles são pessoas que não são considerados inteligentes, são considerados imprudentes, na verdade, né? Porque falar demais, falar o que não deve é considerado imprudência. Já o silêncio, o ato de silenciar, de ouvir, de apreender, antes de expor a sua opinião, era considerado um ato de um homem bom, de um homem sábio, bem educado. Então, nós trouxemos os discursos teóricos de Orlandi, e Orlandi ela diz que os silêncios são múltiplos. Pode existir silêncio de tristeza, silêncio de violência, silêncio tem vários sentidos, os sentidos de silêncio são múltiplos. E baseados nesses sentidos, ela traz dois, relativamente, que serão usados para fazer a análise da nossa obra. O primeiro é o silêncio fundante e o segundo é o silêncio político. O silêncio fundante ele se encontra não no vazio, ele não é o oposto da linguagem. Orlandi considera que o silêncio fundante é aquele de algo que não foi dito. Para Orlandi, o silêncio ele é significante, ele tem um significado em si, ele se significa. Mesmo que não exista palavras, mesmo que só exista o silêncio tem sentidos, tem significados. E esses sentidos e esses significados podem ser ocasionados, eles podem ser feitos a partir de alguma coisa. E esse ato de silenciar, ela chama, esse ato de silenciamento, ela chama de silêncio político. E esse silêncio político, esse silenciamento, ele surge a partir do lugar e posição do sujeito nos atos de dizer, nos sentidos do dizer. Então, esse sujeito ele é silenciado a partir do discurso que é imposto a ele. Um discurso pode ser No caso, a Orlandi, ela aponta a censura como um dos elementos que silencia, né? A censura em vários sentidos. E com essas perspectivas nós fazemos a análise da obra, buscando quais são os elementos fundantes do silêncio fundante na obra, e quais seriam os elementos do silenciamento, que seria o silêncio político. O silêncio fundante, como diz Orlandi, que é aquele que está no interdito, algo que não está explícito, que está silenciado, aquilo que não foi dito, que está, né, oculto, para ser mais fácil de compreender. Na obra ele se apresenta como aspectos do apagamento identitário, né? Nós observamos esse elemento. Por exemplo, ainda no livro primeiro acontece um massacre. Esse massacre ele é um indício de apagamento identitário, ou seja, foi exterminado quase toda a tribo, sobrando só a jovem índia e seu avô, que seriam os indivíduos que fariam, né, uma viagem, e essa viagem também ela significa um dos indícios de apagamento, né, do início desse apagamento identitário, desse discurso do apagamento identitário, e presente no processo civilizatório. Essa viagem no qual, a partir do massacre, a jovem e o avô são obrigados a fazer,
ela indica o processo civilizatório que o indígena teria que fazer saindo da sua condição de selvagem para a condição de civilizado. Né? Então, essa viagem representaria o momento que eles deixariam o ambiente selvagem e passariam a se dirigir para um ambiente socializado, civilizado, eles precisariam aprender. E esse processo civilizatório ele acontece sendo direcionado por um indivíduo, um napê, um indivíduo branco, e na narrativa, a Nará e o avô, eles encontram um homem branco chamado Manuel, e o Manuel é o que vai levá-los para a fazenda onde eles vão trabalhar. Então, é o Manuel que os encaminha e diz para eles, né, o que fazer, como se comportar dentro do ambiente civilizado. É ele que vai ensinar, inclusive, a Nará a ler, enfim. Então, nós identificamos esses elementos. Inclusive, nós pensamos que o deslocamento, né, do ambiente natural para o ambiente civilizado também era um elemento de apagamento identitário, né? Era um indício desse elemento de apagamento identitário. E nessa questão ela traz o feminino, ela traz a mulher como um dos principais indivíduos que terão esse apagamento identitário forçados, né? Também traz indícios de silenciamento, ou seja, das imposições dos dispositivos de poder. Esse silenciamento ele acontece de forma violenta e ele também acontece sob forma de discurso discriminatório, depreciativo, da intimidação. Primeiramente, acontece de forma violenta, que a gente observou, foi em relação ao massacre. O massacre ele é um dispositivo de aniquilação. Né? Então, o massacre aniquilou quase toda a tribo, silenciou, né? E esses dois indivíduos, a jovem e o avô, saíram desse ambiente natural, desse lugar de vivência importante para eles e passaram a seguir para um mundo civilizado. O outro são os dispositivos de poder que a gente viu, da opressão, da violação, né, dos momentos de violência que ocorrem na obra. E sempre são direcionados à figura feminina. Né? Quais são esses dispositivos de opressão? Na fazenda, a dona da fazenda, apesar de ser uma mulher, ela é uma mulher opressora, ela é uma mulher que ela tem um discurso dominador e opressor. E também ela trata depreciativamente seus empregados, né? A maioria mestiços ou então índios são tratados de modo depreciativo, são tratados na obra como sendo comparados a animais, sendo comparados sendo tratados como fedorentos, como carrapatos sujos, né? Violentos, então tem esse discurso depreciativo. E também em relação ao feminino. A fazendeira, a dona do lugar, considerava a jovem preguiçosa, considerava que a jovem ficava inventando desculpas para não fazer as coisas que tinha que fazer e tudo mais, né? E também tem a questão da violação, da violência. Ocorreu um assassinato e o indivíduo, a figura assassinada foi uma mulher, né? Assassinada de forma muito violenta, e o violador, o assassino, passou então a intimidar todas as pessoas da fazenda, inclusive a própria dona da fazenda, na figura da mulher também, passou a ser intimidada, ou seja, ela passa nesse momento de opressora para intimidada também. Então a gente vê aí a mudança do discurso, né, de opressão. Mesmo assim, ela continua, mesmo ela passando a se silenciar, ela não deixa de continuar oprimindo os outros. Então a gente pode perceber que nesse caso existe a questão da censura, mesmo que de forma violenta, que é imposta a essa mesma violência, essa mesma censura causa a imposição desse discurso opressor a outro indivíduo. No caso, seria os trabalhadores da fazenda, inclusive a menina, né? E também tem um discurso de intimidação. No momento em que o assassino intimida a dona da fazenda, na figura feminina, ela se sente intimidada e se sente
obrigada a se calar. Então, ela se cala e ela obriga os outros a se calarem, né? Então, a gente percebe esses elementos, né, de silêncio e de silenciamento dentro da obra. Foram esses os elementos que nós percebemos, os elementos não ditos, os elementos que foram colocados na obra de modo sutil e os elementos visíveis, elementos explícitos que nós, como nós podemos ver aí, que são os elementos dos dispositivos de poder, de opressão, né, e de violação e de intimidação. Inclusive em violação aparece uma parte que não acontece, que é só um discurso, mas que a gente vê que ele é presente na vida das figuras femininas, que é quando a Nará se torna mulher, né? Quando ela menstrua pela primeira vez, e aí o avô chama ela e diz: minha jovem, tenha cuidado, minha filha, não deixe que o Napê chegue perto de você com um discurso bonzinho e não sei o quê, porque ele só quer magoar as jovens e depois abandonar. Então a gente percebe, não na questão do ato, mas na questão do discurso, que existe a questão da violação e da violência contra a figura feminina indígena, né? Podemos dizer assim, trazendo para o lado do discurso cultural, né, histórico da época, e esse discurso ele está presente na obra, né, nesse caso só em forma de alerta, mas ele não deixa de estar presente, ele está presente lá. Então esses foram os elementos, essas foram as análises na qual nós chegamos, né, desse trabalho. Eu espero ter contribuído para o entendimento de vocês e eu aguardo pelas perguntas, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de apresentar meu trabalho neste evento, no seu CIR, tá? Muito obrigada.